Olá, meus irmãos, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Sou o Bispo Antônio Alves de Oliveira, estamos aqui iniciando o programa A Luz do Mundo. O objetivo é levar a mensagem, a palavra de Deus, uma reflexão da Bíblia Sagrada para alimentar a sua fé. E sempre nós iniciamos fazendo uma oração. Eu quero convidar você para orar, vamos falar com Deus. A oração é um meio que Deus deixou para nós comunicarmos com Ele e alcançar as bênçãos que está à disposição daqueles que buscam, porque a oração é a maneira de você expressar a sua fé, sua confiança e a sua dependência de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo, até mesmo para orar, para crer, pois é Ele que nos dá todas as coisas, né? Então agora nós vamos firmar o coração e o pensamento e vamos falar com Deus. Onde você estiver, vamos clamar a Deus. Pai querido e maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós iniciamos este programa e queremos consagrar a Ti, Senhor, esta programação, para que o Espírito Santo tenha liberdade de nos usar e abençoar todos que estão agora, meu Pai, ligados na fé, precisando do Senhor, e outros que estão, meu Deus, enfrentando uma luta, um problema, e ela não está, meu Deus, nem em condição de orar, nem de ouvir, mas tem alguém orando por ela, apresentando nesta oração. Alcança com Teu amor, Tuas misericórdias, Tua graça, e faça milagres, ó Deus, na vida dessas pessoas que estão agora precisando de um milagre e estão sem condição de buscar o Senhor por si mesma, mas tem alguém orando por ela, intercedendo. Nós oramos para que os milagres aconteçam em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, e que a Tua semente, a palavra, caia na boa terra e produza frutos, em nome de Jesus. Amém. Então nós louvamos a Deus pela graça, pelo amor, pela misericórdia dEle, e nós queremos convidar você para uma reflexão da palavra de Deus. Nós vamos dar já início, não é, à leitura da palavra de Deus, e hoje nós vamos estar meditando aqui em São Marcos, no capítulo 8, e a partir do verso 22, nós vamos estar fazendo esta leitura e em seguida estaremos meditando, fazendo uma reflexão em nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, vá compartilhando aí com pessoas que você ama, que você conhece, que você quer abençoar, né? Nós estamos ao vivo agora e estamos pelo Facebook, também YouTube, Rede CL Brasil, Rádio Web, que você pode estar baixando aí no seu celular e acompanhando a programação da Rede ICL Brasil. Nós estamos aqui com a Bíblia aberta, né, em São Marcos, como já dissemos, no capítulo 8, e verso 22, que está escrito assim, olha: Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvore, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: Não volte para o povoado. Então, prezados amigos e irmãos em Cristo, nós estamos vendo aqui a misericórdia e a graça de Deus, né, para ajudar pessoas, ajudar nas suas fraquezas, talvez até na sua incredulidade. Mas o Senhor sempre ajuda, porque o prazer dele é nos abençoar. A Bíblia fala de Abraão, que é o nosso pai na fé, foi um homem de muita fé. Mas a fé dele não era uma fé constante, né? Que ele cria
na mesma intensidade todo o tempo, toda a vida. Não, ele teve os seus momentos de fraqueza, de dúvidas também, mas mesmo assim, Deus o abençoou e aceitou e aperfeiçoou a sua fé. Então o mesmo acontece conosco, você crê em Deus, mas tem hora que você sente que a sua fé não está tão forte, não está à altura de alcançar os milagres que você espera. Mas isso não importa, o importante é que você crê em Deus. Você acredita, você ouve a palavra. E a palavra, pelo fato de você estar ouvindo a palavra, a sua fé está sendo alimentada e Deus vai cooperar, te ajudar para que você seja abençoado. Nós vemos na palavra de Deus muitos milagres que aconteceram, não porque a pessoa tinha tanta fé, mas ela creu um pouquinho. E Jesus disse, olha, se você tiver fé, pode ser do tamanho de um grão de mostarda, pode ser pequeno, então é o suficiente para que coisas grandes aconteçam na sua vida. O importante não é o tamanho da sua fé, é você crer certo, no Deus certo. Né? Se você crer, e a sua fé, pequena que ela seja, mas ela é baseada na palavra de Deus, esta fé tem um poder muito grande de fazer mudar qualquer situação, de abençoar a sua vida, de trazer a cura. Então não importa. Então talvez você fala, puxa vida, eu queria tanto esta bênção, mas a minha fé não alcança. Então o importante é você crer. Pode ser pequena a sua fé, mas Deus vai te ajudar e você vai ser abençoado. Então a Bíblia está falando aqui deste homem, ele era cego. E parece que a princípio ele não tinha tanta fé para ser curada. Mas Jesus estava ali nesse povoado de Betânia e algumas pessoas pegaram aquele cego pela mão e disseram, vamos procurar Jesus, porque se Jesus tocar neste homem, ele vai enxergar. Então levaram este cego até Jesus. Então o Senhor Jesus, para ajudar aquele homem, né, e a Bíblia diz que ele cuspiu no chão, né, e passou, né, a lama com a sua saliva nos olhos dos cegos. Em outra passagem diz que mandou ele se lavar. Depois disse para ele, e agora, você está vendo alguma coisa? E ele disse, eu vejo as pessoas como se fosse árvore que se movem. Então você vê que foi um milagre progressivo. Não foi uma coisa instantânea, que já está vendo. Não, mas Deus começou a operar. Eu creio que isso, né, esse começo, já serviu para fortalecer a sua fé, que ele não enxergava nada, agora está enxergando um pouquinho, então ele entendeu, puxa vida, eu não enxergava nada, já estou enxergando as pessoas se movendo como se fosse árvore, então eu vou crescer, né? Eu vou receber o milagre completo, eu vou enxergar perfeitamente. Então o Senhor ajudou nas suas fraquezas, primeiro passando a saliva nos seus olhos, depois fazendo com que ele enxergasse um pouquinho, para que ajudasse na sua fé e ele recebesse o milagre completo. Então acontece também com a gente. Talvez você está ouvindo esse programa, você não conhece ainda a palavra de Deus, você não tem nenhuma experiência, né, com o Senhor Jesus ainda, mas pelo fato de você estar aí ouvindo a palavra, né, Deus já está operando a sua vida. Talvez você não entenda tudo, não se preocupe com isso agora. Quando a criança nasce, ela vai aprendendo as coisas aos poucos, né? A se alimentar, a chorar quando está com sede ou com fome, ou quando está molhada, e os pais vão cuidando e vai ensinando as coisas, passo a passo, ela vai crescendo e aumentando também a sua capacidade de aprender coisas novas e coisas que são mais difíceis para ela aprender quando era muito bebê. Então, o mesmo acontece com a gente espiritualmente. O importante é que você está ouvindo a palavra, recebendo a palavra. Então, Deus está iluminando os seus olhos espirituais. Aos poucos você vai enxergando cada vez mais e você vai crescendo na graça e na fé. Foi o que aconteceu com este homem. E ele disse, Senhor, eu estou vendo, mas vendo embaçado ainda, não estou vendo perfeitamente. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus ajudou ele, né? Perguntou, você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse, vejo as pessoas, elas parecem árvore, mas andam, estão se movendo. E Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Então você vê que o Senhor ajudou ele,
né? Na primeira vez ele começou a enxergar, mas agora o Senhor coloca mais uma vez as mãos sobre os olhos dele. E a Bíblia diz que nesse momento ele passou a enxergar perfeitamente. E você vê que ajudou ele em tudo. Talvez o ambiente que ele estava ali, aqui de Betsaida, um ambiente de muita incredulidade, aonde estava roubando a sua atenção, ele não conseguia concentrar, né, no que Jesus estava fazendo e ensinando. Então Jesus pegou ele pela mão, tirou ali do meio do povo e o milagre aconteceu. E agora ele está curado. Daí o Senhor Jesus fez uma recomendação para ele também. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. Por quê? Talvez era um ambiente frio, de incredulidade, de dúvida, onde as pessoas não valorizavam as coisas de Deus. Talvez ele estava num ambiente que estava lhe prejudicando, matando ele espiritualmente e impedindo ele de ver, de enxergar, de receber o milagre. Então Jesus mandou que ele saísse daquele ambiente. Talvez você também é uma pessoa que ouve a palavra de Deus, mas talvez o ambiente que você está não é saudável, é um ambiente que zomba das coisas de Deus, não valoriza as coisas de Deus. Talvez as suas conversas, né, durante o dia não te ajuda, não edifica, não te faz crescer. Talvez você é uma pessoa que está presa muito nas coisas negativas que acontecem neste mundo, nos noticiários. Você vê que os noticiários, eles valorizam muito as desgraças, tudo que acontece de ruim no mundo, às vezes que eles trazem através da mídia e despejam na sala da sua casa. E você recebe isto e isto é lixo que vai prejudicar a sua vida. Se você dedicar mais tempo a ouvir coisas boas, a palavra de Deus, o que Deus está fazendo na vida das pessoas, inclusive na sua vida, presta mais atenção o que Deus tem feito na sua vida. Se você acordou, já é um milagre de Deus. Levantou, outro milagre. Conseguiu andar, se alimentar, está me ouvindo, está me vendo, está conquistando. Então é uma bênção, está estudando, está trabalhando. Não, pastor, eu estou parado, estou desempregado, mas você está vivo. Deus vai abrir porta, vai abençoar a tua vida. Não fique preocupado, não, porque desemprego, porque ninguém consegue emprego. Deus prepara oportunidades. Talvez o desemprego é uma oportunidade para você ser um empresário, trabalhar por conta. Faz aquilo que Deus te dá para fazer. Vai em frente, levanta a sua cabeça. Saia daquele ambiente negativo onde as pessoas só falam coisas negativas. Talvez você está aí ficando o dia com pessoas que estão aí bebendo, se drogando, conversando besteira, contando piadas, ou então falando de desgraça, às vezes até blasfemando, e você ali no meio. Isso te prejudica, isso te puxa para baixo. Então Jesus pegou aquele homem pela mão, tirou daquele ambiente, abriu os olhos dele, deu a bênção para ele, o milagre dele poder enxergar, disse: olha, mas sai daquele ambiente, vai para a tua casa e dali para a vida, que tem muitas coisas para conquistar. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Quando Deus criou o universo, Ele já tinha em mente você, sua vida, Ele já tinha um plano preparado para você. E se você ouvir a voz de Deus, você vai ser um vencedor, você vai vencer nesta vida e ainda vai ter a vida eterna. Então, olha para Jesus. Jesus Cristo veio resgatar. O homem havia se afastado muito de Deus por causa dos pecados. Mas Jesus Cristo veio para resolver o problema do pecado. Os nossos pecados foram transferidos para o corpo de Jesus e lá na cruz ele morreu pelos nossos pecados. E a justiça dele passou para a nossa vida. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê a obediência, a justiça do seu Filho, e nós somos abençoados pelos méritos de Jesus. Então, como este homem aqui, ele foi abençoado, o Senhor Jesus ajudou ele, pegou ele pela mão, abriu os olhos dele e depois deu uma direção. Disse: não volte para este ambiente que te deprime, que te puxa para baixo, que vê só as coisas negativas da vida. Porque às vezes é a maneira da gente ver, né, e que faz a diferença. Né? Estou lembrando uma historinha aqui de uma empresa, talvez você conheça essa história, eu vou apenas lembrar para você que já conhece. Uma empresa de calçados chamou um funcionário representando a empresa e mandou para um certo lugar que eles tinham um projeto de abrir uma filial lá.
E ele foi fazer a pesquisa. E quando ele chegou, ele viu que ninguém usava sapatos. Todos andavam descalços. E ele começou a olhar, ficou desanimado e mandou um relatório para a empresa dizendo: olha, a empresa não tem nenhum futuro neste lugar, porque as pessoas aqui não calçam sapatos, andam todas descalças, então vai perder tempo abrir uma filial aqui. Então tudo bem, a empresa trouxe ele de volta, mandou uma outra pessoa, né, fazer a mesma pesquisa. E ele foi, ele viu as mesmas coisas, ele observou que as pessoas andavam descalças, né, e ele mandou um relatório para a empresa, falando o que ele viu e o que ele achava. Então já mandou um relatório otimista, dizendo: olha, o lugar aqui é perfeito para abrirmos uma filial, porque aqui não vamos ter concorrência, nós vamos arrebentar, nós vamos dominar o mercado aqui, porque não tem ninguém vendendo sapato aqui, todo mundo anda descalços, que não tem onde comprar sapato. Quer dizer, um outro viu que não tinha futuro porque as pessoas andavam descalças. O outro já viu diferente, ele viu uma oportunidade ali de abrir uma filial, porque todos andavam descalços, não tinham de comprar o sapato. Então, veja que é a maneira de ver a vida. Talvez você está vendo a vida só negativo, culpando o governo, culpando todo mundo, mas Deus está dando oportunidade. Você tem capacidade dada por Deus de arrebentar. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você nasceu para vencer. Deus quer que você cresça, não importa a sua idade. Talvez você é uma pessoa idosa, diz: mas para mim agora estou no fim da vida. Quem diz que você está no fim da vida? Só Deus sabe qual é o fim da vida. Moisés começou a missão dele com 80 anos. Talvez se fosse dizer: mas que aqui é com um velhinho de 80 anos, né, vai fazer, né, enfrentar o Egito, libertar o povo, mas foi com 80 anos que Deus chamou Moisés. E ele teve 40 anos de trabalho e ele partiu quando terminou o seu trabalho, a sua missão, até a próxima terra prometida, com 120 anos, e não tinha doença, não tinha dor nas costas, não tinha problema com reumatismo, com diabetes, de coração, nem nada. Com saúde, é que Deus que dá descanso para Moisés, que estava passando a missão para Josué entrar com o povo na terra prometida, mas Moisés deu muitos frutos ainda depois dos 80. Então não importa a sua idade, você nem é novo demais, nem velho demais para vencer, para conquistar. E talvez a sua conquista vai motivar a sua família, os seus descendentes, para que eles possam dar continuidade de cabeça erguida e na certeza: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o meu pai, o meu avô, né, com aquela idade ainda conseguiu fazer tanto, e eu que sou jovem, então você vai ser motivação para os seus familiares. Então, levante a sua cabeça, vá em frente, Jesus quer te ajudar. Aquele homem estava lá cego, no meio de um povo desanimado, mas ainda surgiu alguém que ajudou ele. Como Deus está me usando agora para te ajudar também. Aproveita esta ajuda. Jesus está te pegando pela mão, como diz aqui. Jesus pegou ele pela mão, tirou do meio daquele povoado, daquele povo, levou ele à parte e começou a trabalhar na vida dele. Não foi instantaneamente, mas Deus começou a mostrar que era com ele e as coisas iam mudar. Então ele começou a enxergar um pouco. E o Senhor Jesus continuou trabalhando na vida dele, de repente ele está enxergando perfeitamente, e ele disse: agora você tem condição de caminhar, mas não volta mais para aquele ambiente não. Sai desse ambiente aí, vai para a tua casa e dali para frente segue com esta luz que Deus te deu, pois ele abriu os teus olhos para que você possa depender de Deus, da sua fé, da sua capacidade que Deus colocou dentro de você e seguir em frente. Nós vamos orar agora, e se você quiser, Deus vai agora entrar na tua vida, mudar esta situação, abrir os teus olhos e te abençoar em nome do Senhor Jesus. Tem umas pessoas que estão aqui, o pastor Levi anotando os nomes, vamos falar o nome dessas pessoas que vamos estar orando, né? Nós estamos num horário diferente hoje, talvez pegou muita gente de surpresa, o pastor Levi não pôde vir aqui para fazermos essa transmissão, mas eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Então vamos, pastor Levi, que as pessoas têm ligado. Tem participado, né? Isso, quem passou aqui, está assistindo, é o Silas Aguiar, Deus abençoe. O pastor Leno, lá da Zona Norte, Deus abençoe. E bem, está sempre acompanhando. Deus abençoe, pastor. Um abraço. Deus abençoe, pastor Leno. A Patrícia Oliveira,
Deus abençoe a Patrícia. Que Deus abençoe. A Maria Antônia, né? A Maria Antônia está sempre ligada aí, acompanhando a programação. Deus abençoe. O Edinaldo, o pastor Edinaldo também lá da Zona Norte, Deus abençoe. Benção, pastor, Deus abençoe, um abraço. Sidney, Deus abençoe, o apelido de Sidney também. E a Isabel Costa, que também está acompanhando a programação, é a Natália Nátia. Muito bem, nós vamos agora estar orando, abençoando a vida de todos, inclusive o Sidney, né? Que Deus possa abençoar, dar vitória em nome de Jesus. O Deus que colocou as mãos nos olhos do cego, que está colocando as mãos sobre a sua vida também, sobre você, Sidney, sobre a sua vida, sua família. Confia em Deus, que tudo vai passar e coisas grandes irão acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Vamos entrar na presença de Deus em oração. Querido Deus e maravilhoso Pai, a Tua palavra, a Tua semente, está agora, meu Deus, plantada no coração desta pessoa e que ela produza muitos frutos, abrindo os olhos, dando direção, fortalecendo, trazendo a cura, meu Pai, mudando, ó Deus, a vida desta pessoa. O Senhor deu uma nova direção para aquele homem que era cego, para que ele não ficasse mais prostrado num ambiente negativo, mas que ele pudesse caminhar em frente, olhando para o Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa abrir os olhos de cada pessoa, para que ela possa olhar para Jesus, em vez de olhar para os seus problemas, para as suas dificuldades, olhar para aquilo que é negativo, que talvez até tenha acontecido na vida dela, mas que ela possa olhar e ver isso como uma oportunidade, ó Deus, para ela conhecer o Teu amor, a Tua graça, a Tua grandeza, crescer na fé. Aconteça cura, milagre, em nome de Jesus, no corpo, na mente, na alma. Esta pessoa que está com órgão paralisado, que passa a funcionar, aquela que estava numa cadeira de roda, num leito de enfermidade, daquela que está precisando de um milagre, tem uma cirurgia. Pai, põe as Tuas mãos na vida do Sidney, meu Pai, que logo ela esteja andando perfeitamente, em nome do Senhor Jesus. Abençoe sua casa, sua família, abençoe os pastores que estão acompanhando, abençoe o ministério, abençoe a obra, meu Pai, que o Senhor tem colocado em suas mãos. Deus, em nome do Senhor Jesus, salva aquela pessoa, meu Pai, que se estava perdida, mas que ela possa agora ter um encontro com Jesus, ter a vida liberta, seja abençoada, em nome de Jesus. E você que recebe, diga: eu recebo. Muito bem, estamos chegando agora ao final de mais um programa A Luz do Mundo. Divulga esta programação, vamos estar ainda pela rede clbrasil.com, acompanha a nossa programação, e pelo Facebook, estamos de volta. O pastor Nelson, Bispo Nelson Carlos, está à noite, às 23 horas, com o programa Ponto de Luz. Deus abençoe, Deus guarde a todos, e finalizando o programa, nós desejamos que Deus esteja presente na sua vida e no seu lar, e viva Jesus!